Bom, na aula passada, então, nós estudamos sobre as origens do universo, da vida, e não tanto do homem, mas uma pincelada. E hoje a gente vai para a criação do homem propriamente dita. Na aula passada, se vocês observaram, nós fomos de Gênesis 1:1 até Gênesis 1:23, mais ou menos aí. Quando há uma descrição, né, da criação por Deus, né, do cosmo, aí da terra, principalmente da terra, né, Gênesis 1:2, o texto é voltado para a própria terra. E eu não sei se vocês já fizeram esse exercício de imaginar Deus criando, né? Eu não sei se é porque a gente fica influenciado pelos filmes, né? Mas eu imagino assim, aqui um ser fazendo assim, né? Dando aquelas, colocando as coisas no lugar e observando, né? Não, acho que precisa mais de uma coisa aqui, e aí vai fazendo assim. Então, mas a essência da aula passada é que Deus criou tudo. É nisso que nós cremos. E mesmo a ciência, com todos os avanços, ela não conseguiu ainda contradizer isso e nunca vai conseguir, pelo menos até onde nós entendemos, né? Porque a própria proposta do Big Bang, ela parte do nada, né? Ou parte de um início, né? de algo que precisou ser tocado para começar a se expandir. A própria forma como o universo ele se apresenta para nós, e a ciência atesta isso, é um sistema em expansão, tá? E que quer dizer que teve um início. Isso é fundamental que a gente, né, tenha como convicção. Mas a aula de hoje a gente vai falar sobre a criação. E vai começar lá em Gênesis 1:26. E vamos entrar no Gênesis 2, até mais ou menos Gênesis 2:24, se eu não me engano. Até o final mesmo de Gênesis. Então, não sei se vocês conseguiram fazer essa leitura desses textos, porque existem muitos detalhes que, se a gente não for prestando atenção, termina... Porque desde criança a gente tem uma noção do que seria essa criação do homem, né? E aí a gente vai criando imagens, né? E muitas vezes não se atém ao que o texto diz. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Tentar percorrer no texto os vestígios, né, de como foi essa criação do homem. Porque também é sintético, não é uma descrição detalhada. E também, né, naquilo que a gente até firmou na semana passada, de certa forma, figurado, né? Tem alguns aspectos que são literais, mas tem um bom número de aspectos que são figurados, ou seja, não é exatamente da forma que está escrito ali. Pelo menos no entendimento que a gente tem. Na aula que vem, nós vamos falar sobre a natureza do homem, aí sai um pouco desse contexto de criação, mas vai falar daquilo que caracteriza a gente. Vamos pensando aí, né? Homem é corpo, alma e espírito, ou é corpo e alma, espírito? Ou é corpo, alma e espírito? Ou é tudo isso, ou sei lá o quê? É essa discussão que a gente vai fazer na semana que vem. E, por fim, na quarta aula, nós vamos falar sobre a queda do homem e a esperança de redenção. Até aí, a gente voltou, né? Dúvidas?
até da aula passada, né? Mas todo mundo sabendo tudo. Uma característica do mundo antigo uma característica literária do mundo antigo é que as narrativas existentes, e existem algumas, não só a do Gênesis, elas são narrativas da origem da humanidade, elas são arquetípicas, ou seja, elas não descrevem. A Mesopotâmia, a Babilônia, o próprio Egito tem descrições das origens da humanidade. Só que são descrições que são com figuras. E normalmente é um Deus que cria seres que são escravizados, que são muito inferiores a ele, e as descrições são dessa divindade, e sua criação é para servir como escravo mesmo, né, a essa divindade. Então, é essa característica que marca as narrativas que existem, né, das origens. No caso nosso, da descrição de Deus, já é diferente, né? Então, é até mais um motivo para a gente acreditar que o nosso Deus é absolutamente diferente das outras divindades. Então, são arquetipos e não indivíduos, né, as narrativas. Eu estou aqui apanhando. No entanto, Adão e Eva são pessoas de verdade, né, que existiram no passado real, embora a maioria das citações bíblicas sobre eles sejam arquetípicas, especialmente no Novo Testamento. Então, estão entendendo essa diferença entre arquetípico e história real, né, a história da pessoa. Então, é porque no Novo Testamento, quando fala de Adão e Eva, ele fala deles como não propriamente pessoas como eu ou você, mas como uma base para o que veio depois, né? Não negando que eles existiram, né? Mas é a forma como eles são descritos. No Gênesis também acontece isso. Então, intercala entre eles como uma espécie de modelo e eles como pessoas reais, né? E aí isso a gente precisa estar atento. É que eu estou apertando no lugar errado. A criação do homem, os seres humanos, recebe uma atenção especial na Bíblia. Deus foi preparando o ambiente para a chegada da raça humana. Então, é outra característica que a gente vê na descrição do Gênesis. Assim, cuidado de Deus para fazer as coisas até chegar à criação do homem, né? E isso também diferencia das descrições antigas de outros povos, né? As descrições dos outros povos é muito em função do Deus. E aqui você vai ver uma descrição em função da sua criação principal, que é o homem, né? Então, a gente vai ler o Gênesis e vai ver, inclusive, Deus presenteando o homem, né? É o que eu coloco na sequência. Enquanto no mito da criação dos povos antigos, os homens são criados como escravos dos deuses, na Gênese bíblica, vemos Deus se relacionando, cuidando e presenteando a humanidade. Então, isso a gente precisa ter assim, muita clareza nisso, porque isso é importante. Por que é importante? Porque diferencia Deus, o nosso Deus, de qualquer outro Deus que é falado aí ao longo da história e que é cultuado hoje ainda. E isso é muito bom, né? Porque mostra que nós temos um Deus que é realmente o Todo-Poderoso. E aí, finalizando essa parte teórica, né, que começa a ficar cansativa, né? E é importante tudo isso, e eu peço desculpa, né, de insistir, porque para a gente entender como a gente vai entrar agora, só fazendo
pincelando esses detalhes para que vocês possam construir, né, aquilo que a gente vai tratar. Então, as palavras hebraicas para ser humano usadas na Bíblia, e aí eu queria também chamar atenção para outra coisa. Que língua Adão e Eva falavam? Hebraico? Não. Esse é um detalhe, ninguém sabe. Então, porque o hebraico vai surgir muito tempo depois. Então, não era hebraico, mas o Gênesis foi escrito em hebraico. Porque quem escreveu, a tradição diz, foi Moisés. Né? Então, porque ele estava construindo todo o arcabouço legal e genealógico, histórico, né, para o povo de Israel, né, que agora estava sendo organizado como nação. Então, ele vai fazer toda essa descrição. Então, esses detalhes são importantes. Então, Adão e Eva chamavam Adão e Eva, as pessoas, né, lá na época deles, ninguém sabe. Né? Até porque Adão vem de Adam e é uma palavra que se refere a homem, né? Então foi um nome que Moisés deu. Bom, mas as palavras em hebraico que vão estar no Gênesis e ao longo da Bíblia. Ish, aí eu não falo hebraico, eu não sei se é por aí mesmo. E a sua forma feminina, Ishá, que são as que aparecem mais, né? Ou seja, quando fala homem na Bíblia, a maioria das vezes vai ser Ish. Só que não é fácil de entender, porque quando tem artigo é uma coisa, quando não tem é outra. Então, assim, e eu nunca estudei isso hebraico. Né? Aí o Adam, que é usada não só para se referir a Adão, mas também para homem, né? O macho. Enosh, que é usada para indicar o homem em sua relação a Deus, especificamente destacando a diferença entre o ser humano e Deus, ou seja, é um homem menor do que Deus, né? É Salmo 8,5, que a gente vai passar por ele. Ele usa essa expressão propriamente dita, e Geber, ou Geber, que aparece nas contagens, né? Quando faz aqueles censos. Né? Ou seja, eu só estou dizendo isso que é complicado. Não para criar para vocês isso, mas é porque... Então, não é simples de fazer essas interpretações, né, quando o texto bíblico está narrando e usa a palavra homem, que para a gente é uma coisa só. Lá no hebraico, quando Moisés escreveu, ele usa palavras diferentes, porque, dependendo do contexto, ele quer dizer outra coisa. Então, é o contexto que determina como a palavra deve ser traduzida. Parei. Não vou fazer mais essa parte preambular e teórica, não. E aí vamos para a primeira pergunta, né? Como o homem foi criado? Mas é isso. Vamos por aí. Então, vamos tentar desvendar isso. E aí, nós vamos usar os dois textos que falam sobre essa criação em Gênesis, né? Que está lá em Gênesis 1, 26 e 27, e depois Gênesis 2, 7, e aí vamos até acho que o 24. O primeiro texto, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse é um dos textos da criação do homem. Aqui a gente vai ter várias coisas para debater. A criação do homem foi diretamente por Deus. Davi acertou logo de primeira, né? Foi diretamente por Deus e é diferente da criação dos outros seres, porque nos outros seres Deus ele ordena, mas diz a terra para criar
né, as plantas, os animais que rastejam e tal, ele abre para que haja um processo de outros elementos na criação. Mas no caso do homem, não. A Bíblia é clara que ele toma a frente. Então, Deus é quem cria o homem. E aí, toda vez que eu falar homem, é homem e mulher. E o texto, inclusive, vai deixar sempre claro assim. Né? O Gênesis 1:27, ele fala isso. Homem e mulher os criou. Outra coisa que a gente extrai desse texto é que há uma decisão e o escritor ele coloca no plural o verbo fazer, né? na primeira pessoa do plural, façamos. A gente vai trabalhar isso um pouco mais na frente, mas, ou seja, dá a sensação que não foi uma criação tão direta, né? Assim, houve um coletivo, nós que acreditamos na Trindade, então que a Trindade, e até temos base para isso, porque João, o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, ele começa dizendo assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, né? E ele estava participando da criação. E aí, esse texto específico, ele traz uma das características da criação do homem que a gente vai explorar mais na frente, que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é fundamental, né? Isso acho que o aspecto mais importante que tem na criação do homem que a gente precisa ter domínio. E também é o mais desafiador, porque não há consenso do que seria essa imagem e semelhança de Deus. Eu até fiz uma enquete rapidinha essa semana com 3 pessoas assim do trabalho, perguntando o que você acha que é a imagem de Deus no homem. O que é que vocês acham? Vocês estão vendo, né? O caminho é esse aí. Mas aí depois que Felipe, né, fala, aí fica difícil para os outros falarem, né? Porque eu ouvi mais relacionado à parte física, né? Nós somos a imagem de Deus fisicamente, né? Porque é uma concepção que às vezes aparece aí. E não é sobre isso, né? Inclusive, na semana que vem, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, nessa questão do corpo, alma, espírito. E aí o outro texto, o segundo texto sobre a criação é: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Também foi citado, né, como parte dessa criação. Gênesis 2, de 7 a 24, a gente vai ter essa descrição. E aí, antes de falar disso, há uma discussão se Gênesis 1, 26 e 27, até 30, 31, me parece, é uma descrição, se essa sequência de Gênesis 2, 7 a 24, se é uma continuidade, né, daquilo, ou se está, ou seja, tem aquela descrição de Gênesis 1, 26 e 27, e agora você vai detalhar aquilo lá. Complementação do sexto dia ou uma narrativa específica. Essa é uma discussão que existe. Nós vamos trabalhar da perspectiva de que são textos diferentes e que a criação do homem aconteceu lá em Gênesis 26 e 27, e aqui em Gênesis 2, 7 a 24, é um outro momento
E é essa criação ou separação e casamento de Adão e Eva. E também a criação do Jardim do Éden, que é o que o texto fala. E aqui eu chamo a atenção, e os casais que já assistiram um pouco do vídeo do pastor Fernando, ele aborda sobre o casamento nascendo ali, né? E essa é a perspectiva que eu vou trabalhar, né? Assim, entendendo que Deus criou o homem e a mulher naquele momento lá de Gênesis 1, 26, 27, e neste momento agora, Gênesis 2, 7 a 24, ele separa Adão e Eva, e aí vai constituir essas duas pessoas que vão dar a sequência para chegar onde nós estamos, né? E por que isso é possível? Porque Gênesis, o livro de Gênesis, ele fala de famílias, né? E a primeira família é a de Adão e Eva, depois vem Noé, Caim, né? E a família, e depois vem Noé, aí depois vem Abraão, Isaac, Jacó. Então, Gênesis é um livro que fala de família. Então, a gente vai nessa perspectiva aí, evidentemente respeitando as outras possibilidades de entender esses dois textos. Qual o significado de pó, fôlego de vida e costela? Alguém quer ajudar? Está todo mundo calado. A não ser os meninos, nossos adolescentes, pré-adolescentes. Não quer chutar, não, né? Então, vamos lá. Sim. É uma boa tese, né? Então, eu esqueci o teu nome. Heitor, desculpa, Heitor. Heitor, ele disse que o homem pegou a costela, Deus pegou a costela, fez algumas modificações para... Sim. Sim. Ele pegou o homem, né, a imagem, né, e fez modificações e criou a mulher. É uma boa tese. E acho que a gente vai caminhar por aí. Vamos ver. Vocês estão fracos, viu? Diz que a escola ela mata a criatividade, né? Mata essa liberdade de se expressar e tal, porque a gente vai criando só medo, né? Que os conhecimentos estão prontos e aí vai, mas a melhor fase é essa aí, né? Que está livre, né? A gente pode dizer o que quer, o que pensa, né? Como você constrói isso. E isso é importante demais. Então, vamos começar por o homem foi criado do pó. Está lá em Gênesis 2:7. E, no caso, se você vai pegar a palavra que lá no texto significa pó, e é usado em diversas passagens da Bíblia, se refere a um material frágil. Pó se refere a um material frágil, que tem a ver, provavelmente, com a nossa mortalidade. Formou do pó da terra é uma afirmação sobre a essência e a identidade do homem, não sobre a substância. E a gente vai ter uma ajuda do salmista,
Olha como ele fala no Salmo 103, 14 e 16. Eu até nem olhei. Está melhor a letra? Porque na semana passada estava pequenininha. Agora eu aumentei um pouquinho, mas ainda sem saber se ia ser suficiente. Tá? Dá para ver mesmo? O salmista diz assim: pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. E aí o que é que ele complementa? A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Então, o próprio salmista tem esse entendimento de que ele está falando dessa fragilidade, dessa fugalidade, dessa característica de nós, seres humanos, né? E não só nós, né? Mas toda a natureza, ter essa fragilidade, e isso certamente em relação a Deus, né? Que é eterno. Então, a nossa concepção, aqui eu estou trazendo, é que ali, quando o escritor Moisés, né, fala de o homem foi criado do pó, ele está falando dessa fragilidade humana. Isso. Ou seja, fazendo essa vinculação da mortalidade do homem, né? E não necessariamente do material. E aí não é a questão de dizer Deus poderia pegar o pó e fazer o homem. Não, ele pode tudo. Ele pode fazer tudo assim, mas aparentemente na própria descrição de Gênesis ele não fez tudo assim. Ele foi fazendo as coisas, né? Melhorando, né? E essa é a descrição, né? Que ele vai construindo, né? Ele vai aperfeiçoando, ele vai, né, dando essa... a descrição é essa. E entendendo que naquela época não havia conhecimento para Moisés para descrever os materiais orgânicos e inorgânicos, né? Então, é isso. Sim. Inclusive, entre as palavras que representam homem, eu acho que é o Adam, inclusive ele está muito relacionado a solo. A solo. Inclusive, a humildade ela vem também de solo, né? Humus e solo. Né? Então, tem tudo a ver isso. Então, nessa concepção, nesse entendimento aí. O apóstolo Paulo, ele lá em Coríntios 15, 47, 49, ele fala, né, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem era do céu. Os quais são da terra os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ou seja, nós, como temos a imagem do homem terreno, mas vamos ter uma imagem. E esse texto é bem grande e Paulo ensina um monte de coisa ali. Cabe as duas coisas, sim. Sim, com certeza. Não era a intenção de eliminar, mas de trazer isso como complemento dessa concepção que vai marcar todo o texto, né? Mas correto. Deus soprou o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente. As palavras aí em hebraico, aí eu também não vou acertar, mas é nefesh hayah. Algumas versões da Bíblia usam alma vivente, mas a NVI ela já usa ser vivente e há uma discussão também, né, se o nefesh é alma ou se é ser. Né, mas aí vai ao contexto. E se chega a uma concepção de que ser significaria mais. Ali até porque tinha um corpo. Porque alma, em tese, seria só a parte metafísica. Né? Mas isso quer dizer o quê? O próprio Eclesiastes 12, 7 diz assim, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu.
E esse fôlego, o fôlego de vida, né, é o que anima o homem e dá evidência de que ele é vivo. Então, ou seja, Deus, aqui ele está dizendo assim, que foi Deus que deu a vida àquele homem. Há quem diga que só deu o Espírito, né, mas é a vida mesmo. Né, e o Espírito tá dentro disso aí. Ele cria o corpo físico, mas ele dá a vida. E aí vamos para o que Heitor, a tese de Heitor, vamos ver se combina com a tese que eu vou trazer aqui. Né? A mulher foi criada da costela do homem, Gênesis 2:22. Alguém quer contrapor ou quer acrescentar daquilo que Heitor disse? Depois, aí, não, do que Heitor disse. Mas se quiser daquele que eu disse, que eu ainda, no caso daqui, ainda... Está querendo me pegar, né? Não, o 26 tem os 27, né? Ele fala homem representando o ser humano, né? E 27 ele já diz os dois estavam lá. Mas vamos lá. A palavra costela, que no original representa lado, que é essa palavra aí, selam, que pode ser traduzida como banda, não só costela. Né? E aí, pelos materiais, né, que me foram oferecidos para que eu pudesse estudar para trazer para vocês, ao longo da Bíblia, essa palavra ela vai acontecer outras vezes e permite que seja isso, né? Ou seja, possibilita o entendimento de que Deus cortou Adão ao meio e fez a mulher. Indo... Mas calma. Calma. O mais provável é que o texto não se refira à origem material da mulher, mas à sua identidade na relação com o homem, uma aliada, sua outra metade. Então, da mesma forma que no pó a gente foi buscar uma característica mais figurada para o pó, aqui na costela, a gente vai buscar também uma ilustração figurada dessa costela. Mas não vai ficar só nisso. Né? O próprio Adão, na sequência, né, porque quando ele fala dessa narrativa da costela, Gênesis 2:24, na sequência, Adão diz assim, Adão expressa um significado ampliado para a palavra costela. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Assim, ele já não fala de costela. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ou seja, ele podia ter dito costela, né? Mas ele não disse. Aí vem Gênesis 2:24. Essa ideia é reforçada no versículo seguinte. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, dá essa sensação que esse texto todo de Gênesis 2, de 7 a 24, e que vai até o fim, é esse momento que Deus trata com Adão e Eva. Inclusive, ele cria um espaço especial, que é o Jardim do Éden, para que eles existam. Né? É o lar, né, deles. Ele prepara a terra, né? E se você vai lá, Gênesis 2:8, Deus está dizendo que ainda nem tinha
o campo para produzir e tal, e aí ele diz ao homem para ele produzir, e aí depois ele diz, ele está só, eu vou criar uma pessoa, uma mulher para ele, né? E aí ele cria, aí fala da costela, né? E aí o próprio Adão não fala de costela, e no fim ele termina fazendo o casamento. Né? Então, a minha perspectiva é que ele está tratando de Adão e Eva, da relação dele com Adão e Eva, que a partir daí vai permear o resto de Gênesis, né? E toda a Bíblia, e fazendo o casamento deles, que é a origem do casamento. Esse é o caminho. Mas vamos lá. A resposta mais simples, né, que a própria Bíblia fala, é para a sua glória. Né? Isaías 43:7 vai dizer isso, e 21 vai... Vocês complicaram, né? Mas podia ser só esta. Né? Mas essa ela por si só não dá para a gente uma segurança de uma resposta mais completa. Então, porque Deus criou o homem para a sua glória. E aí vem outra pergunta disso aqui. Mas e Deus é vaidoso? E eu coloquei isso aqui porque muitas vezes a gente tenta humanizar Deus. Né? Seja na questão do tempo, seja na questão do espaço, seja na questão dos sentimentos, das emoções. E assim, e não tem como a gente imaginar como Deus é. O que a gente sabe é que Ele é perfeito. Né? Ou seja, vaidade não é um sentimento que vai existir em Deus. Né? Então, como entender o para a sua glória? Deus é autossuficiente, aí a gente lá... Alguém pode abrir? Apesar que eu tenho aqui, eu posso ler para vocês. Atos 17:25. Diz assim... Atos 17:25. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada da gente. Não criou o homem porque precisava ser bajulado, e muito menos porque estava só ou necessitava de relacionamento com outras pessoas. Para servi-lo, para sacrificar, e inclusive era sujeito ao humor dele. Né? Você vê a mitologia nórdica, né? ou mesmo grega, né? Ou se você lê os textos lá da Babilônia, do Egito, né? Você vê as figuras, né? Porque os egípcios eles faziam, aliás, a história ela começa assim, né? Ela com pintura, né? As cavernas mostram isso. Então, a forma de passar a história era através de gravura, de pintura, né? Você vai ver a relação é um abismo, né? O Deus e o resto, né? O para servir. E a relação de Deus com o homem é totalmente diferente. A gente vê pela própria Gênesis 2, de 7 a tanto que é pessoal. Né? Então, essa glória aí é algo maior do que propriamente essa questão que a gente imagina. Né? Então, para você bater palma para mim que eu sou bom mesmo. Né? Não é isso. Né? Deus não precisa disso e nem tem esse sentimento. Nem pode ter. Como afirmou John Piper, não significa que ele criou para aumentar sua glória, mas para revelar e oferecer sua glória para nós como um presente para nossa alegria. Ou seja, não guardou para si o que era e o que podia fazer. Pense assim, em algum momento Deus está lá, na sua eternidade, e Ele pode, e Ele começa a fazer, começa a criar, né? Cria as galáxias, cria tudo aí chega, cria a Terra está pronta, está
pré-pronta, né, para ele trabalhar, e ele vai, e é o que Gênesis vai descrever, ele vai arrumar a terra, porque ele vai chegar no momento que ele vai colocar uma criatura dele que tem uma possibilidade de interagir com ele. Né? E assim, é intencional o tempo inteiro. Assim, é isso. A palavra acho que melhor seria essa, dividir isso. Porque ele dá um certo, e a gente vai ver o que é imagem, né? Pelo menos o que até onde a gente conseguiu alcançar do que seria essa imagem de Deus em nós, essas características que só nós temos e os outros seres vivos não têm, é o que nos assemelha a Deus. Ele divide a glória dele. Exato. Nos criou para dividir a sua glória. E aí outra coisa que eu coloquei aqui como detalhe, né, é que ele trabalha sempre, né? Ou seja, na aula passada eu terminei pulando porque ficou como anotação e eu não estava vendo aqui, é que a criação ela é passado, presente e futuro. Deus não deixou de criar. Né? Deus não deixou de criar. E existem textos bíblicos para fundamentar isso. Então, ele continua criando todo dia. Né? Cada nascimento, cada coisa que acontece, né, é a criação de Deus. Então, ele trabalha sempre. Né? Jesus dá esse testemunho. O Pai, por isso que ele rejeitava o sábado como aquele dia que não faz nada. Né? Mas o Pai trabalha sempre. Nunca deixou, né? O descanso dele não é aquilo que a gente pensa. E aí, assim, porque Deus nos criou, Deus nos criou como um ato de amor. Né? E na aula passada a gente fez essa distinção, como Deus com duas características assim incríveis, né? Uma é da eternidade, ou seja, ele todo poderoso, ele não precisa de nada, né? E Deus é amor, que parece que quebra essa coisa, né? Desse todo poderoso, mas é alguém que se abre, um ser que se abre para a criatura. E então é essa divisão dessa glória dele. E aí, dentro do porquê, vem o para que o homem foi criado. Alguém quer dar uma... Mas eu já passei, né? Mas aqui também não dá muita pista, não. Para que o homem foi criado? Aí já ficou fácil, né? É a sequência. Heitor? Olha, no futuro nós vamos ter uns camaradas aqui que pastor vai ter trabalho. Mas fala. Pode falar. Vamos lá, né? Vamos descobrir. Aí a gente volta ao texto lá de Gênesis 1, 27, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí a gente vai usar para responder o para quê a imagem. O homem foi criado à imagem, que é uma palavra hebraica que é tselem, e semelhança, demut, de Deus. Gênesis 1, 27, depois vai aparecer em Gênesis 5, 1, e vai aparecer em outras vezes, né, o tselem principalmente. Imagem e semelhança é diferente? Ou por que essa... O que é que vocês acham? Né? A gente vai responder, mas...
Tá difícil, é? É sempre que eu falo, sempre que eu vejo, sempre que vem essa expressão imagem, eu penso no espelho, né? Que quando a gente olha para o espelho, a gente vê a nossa imagem, né? Dependendo do espelho, pode ser mais distorcido ou menos, né? Inclusive, as mulheres elas vão sempre buscar o espelho que mais lhe agrade, né? Assim, não mostre nenhuma imperfeição, né? Tem a questão da posição, né? Da claridade e tudo mais. Então, mas eu sempre imagino a imagem como relacionada a um espelho. Mas imagem e semelhança, alguns intérpretes, né, os teólogos, eles acham que a semelhança aqui está só para dizer que ele não é a imagem plena de Deus. É para quebrar mesmo, né? Assim, então é a imagem, ou seja, você se olha no espelho e vê você mesmo, mas não é isso só. Né? É a semelhança para dizer menos, né? Menos. Quer complementar aí? Essa característica confere ao homem uma relação singular, única com Deus, e é determinante no para que ele foi criado. Então, não há outra criatura ou ser criado por Deus que ele diga a mesma coisa. As outras todas ele cria, né? Ou diz para a terra criar. Mas quando chega no homem, ele diz que é a imagem e semelhança. Não somos iguais. E tem uma passagem de Jó que eu coloquei aqui, mas depois eu tirei, que o salmista faz a mesma coisa. Que é o homem para que nele tenha essa relação, né? Mas essa imagem e semelhança é que dá ao homem essa condição de Deus se importar. Né? Estamos terminando. Mas e o que significa ser imagem e semelhança de Deus? A gente já, mais ou menos, já passou por isso aí. Eu acho que eu antecipei. Gruden, né, que é da teologia sistemática bem grandona, é o livro O Castigo que Zambelli me deu, né, de estudar, diz assim: para os primeiros leitores, Gênesis 1:26 significava simplesmente façamos o homem como nós, para que nos represente. Que foi mais ou menos o que Zambelli também falou. Né? Então, façamos o homem como nós, para que ele nos represente. E isso é importante, porque é isso que eu vou destacar agora na sequência, o que seria essa imagem e semelhança de Deus. Esse nosso papel. A expressão imagem de Deus refere-se a todo aspecto em que o homem é como ou parecido com Deus. Né? O próprio Gruden e os outros escritores vai dizer isso, que tudo que os outros seres não têm e o homem tem e que parece com Deus, né, ou é como Deus seria essa imagem, né? Ou seja, é algo especial. Inclusive, ao longo da vida, à medida que desenvolvemos nossa maturidade cristã, crescemos cada vez mais em nossa semelhança com Deus. Aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Colossenses 3:10, 2 Coríntios 3:18. Ou seja, essa imagem e semelhança, ela vai melhorando. Sim. Adão, Caim, quando tem os filhos, é a imagem, é isso aí. Sempre está presente nisso e podendo crescer, no caso, em relação a Deus, né? Você pode ir melhorando a sua imagem. Mas alguém leu Colossenses 3:10? Inclusive ele usa espelho, né?
E aí, de glória em glória, né? Ou seja, a gente vai melhorando. Quanto mais, como diz Paulo, né? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quanto mais Cristo viva em você, mais a gente vai se assemelhando a Deus. Semana que vem, não, na quarta aula, até aqui, mundo perfeito. Até aqui, mundo perfeito. Gênesis 3 é que começa a coisa a ficar. Heitor? Se teu pai vai ficar assim, olha como ele está ali. Ó. É isso? É. E a gente, na verdade, eu diria mais, assim, que a gente não imagina o quanto eles estão percebendo, né? O quanto eles estão sentindo. E às vezes a gente, então não dá para errar não, viu, pai? Né? Aí estão captando tudo, né? Assim, e esse é um papel nosso, pai, né? De ser esse exemplo, né? Sim. Sim, vamos entrar agora nisso aí. Você já abriu a porta. Aspectos específicos da nossa semelhança com Deus. Aí eu já tirei imagem e botei semelhança, apesar de a mesma coisa, né? Evidentemente, como eu disse, há uma discordância entre os teólogos, entre os que... Tem até quem diga que é a imagem física, né? Mas eu não imagino Deus como a gente, né? Que era uma característica da Idade Média, né? Até Jesus era loirinho, né? Não tinha condição de ser lá na Judéia, ele daquele jeito. Dignidade e valor. Dignidade e valor é algo que nos aponta para a nossa imagem e semelhança de Deus. E isso, para a autoestima, não tem melhor. Está procurando significado, está procurando propósito. Né? Todo ser humano ele tem dignidade e valor. E esse é um dos aspectos que faz com que Deus se importe, né? Respondendo lá a Jó, dignidade e valor. Inteligência, essa capacidade de discernir, que aí vai terminar ali com a autoconsciência e a consciência de que tem um Deus. Né? A identidade, né? Cada um de nós tem uma identidade. Não é a mesma coisa. E aí tem dentro da identidade a personalidade, né? Tudo que define cada um de nós, né? Especificamente. Somos seres únicos. Claro, os animais, né? Se você lá em casa tem duas cadelinhas, né? Meg e Mabi. O Mabi e Meg, que é a mais velha e a mais nova. E as personalidades delas são diferentes, né? Ou seja, numa limitação ali já existe. Mas do ser humano, isso é muito maior, né? Autoconsciência e consciência de Deus, a natureza, os seres vivos, todos glorificam a Deus. Né? Nenhum passarinho amanhece cantando que não seja para glorificar a Deus. Né? Porque esse... Meio que aborreço o Zambelli. Né? Muito passarinho, né? É o papel deles. Ou seja, ele está cumprindo aquilo para que ele foi criado, né? Mesmo sujando, né? Mas é o papel dele. Né? E aí vai, são os peixes, são os outros animais, mesmo o leão, a leoa, né? Que é quem trabalha, vai e caça e mata o outro, cumprindo o papel dele, ele está glorificando a Deus. E a autonomia, né? Não é independência, que aí tem a ver com o livre-arbítrio. Eu não vou entrar muito nisso, não, senão a Zambelli já discordou muito de mim hoje. Moralidade. Outro aspecto, né? Que é esse senso do certo e errado. O próprio apóstolo Paulo, ele fala lá no Romanos, né? Ele diz que os que não... Antes de Jesus, como é que você faz essa... Né?
Mas inclusive, isso é estudo da sociologia, da própria filosofia, né? Que todos os agrupamentos humanos, todo ser humano, ele tem um senso do que é certo ou errado. Assim, sem ninguém ter dito, nem as regras, nada disso, ele tem um senso. Justiça, esse é outro senso, né? A questão da vida espiritual, né? E aí está relacionada a orar, a louvar, né? Assim, conscientemente, né? Orar, no caso, é falar com Deus, né? E a imortalidade da alma, espírito, né? Pensamento abstrato. Se eu falar buraco negro, a gente vai, aí os meninos vão dar aula, né? O que é que vocês acham que é um buraco negro? A gente nunca foi lá. Mas quer, Davi, o Felipe, o Heitor? Heitor já quer falar o que é que você acha do buraco negro? O que é que é? Eu já ouvi até mas olha, sim. Eu já ouvi há muito tempo atrás. Aí é mentira, viu? Estou falando, mas não grave não. É que lá era o céu, né? Que justamente como sugava tudo, porque não se sabe nem se é uma estrela, mas é um espaço dentro do universo. Não é só um, né? E que lá tem próximo da gente e suga tudo, né? Inclusive a luz. Quase do lado. Mas um negócio que vocês nunca viram e vocês conseguem imaginar seria isso. E só nós, humanos, temos essa capacidade. Eu tenho que correr, né? Eu me empolguei. Noção de futuro, né? Ou seja, a gente consegue fazer plano. Criatividade, ó. Que tem a ver com a própria criação, né? Que Deus, na sua perfeição, como Todo-Poderoso, em algum momento, acho que aquilo estava aflorando, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí já é o humano falando, né? E aí ele começa, né? Fazendo as coisas. E a gente também, né? Por que a gente chegou hoje aqui? Estou eu com esse microfone, né? Criatividade. Noção de futuro, emoções, né? Os seres vivos têm emoções, pelo menos a maior parte, mas são emoções primitivas. As nossas emoções a gente consegue até inventar, né? Até o que não precisava a gente inventa de tipo de emoção. Relações altruístas, aí eu estou falando principalmente, e aí fazer o bem, né? Amor. Amor é uma característica divina, que está em nós. Porque, pense, o que é você fazer o bem para outra pessoa que lhe fez mal? Perdoar, por exemplo. Não, é humano, é divino, não é humano. Tá? Sensibilidade, a questão de enxergar beleza, de sentir prazer, né? Porque, em tese, nenhum outro ser sente prazer, por exemplo, na relação sexual, mas nós sentimos, né? Ou seja, é algo que é especial. Capacidade de governar, né? Aí indo para no próprio texto que ele diz imagem e semelhança, na sequência ele diz isso, né? Que é para governar, ser mordomo, né? Ou seja, é uma delegação e de trazer à ordem o que Deus começou. Ou seja, aí a gente tem uma outra responsabilidade. Isso tudo que a gente está destruindo, aí a gente está descumprindo o mandato de Deus, né? Porque ele nos colocou foi para fazer o contrário, para continuar mantendo essa ordem, né? Domínio na terra, Gênesis tal. Aqui já é chovendo molhado, né? Trabalho, cultivar e guardar, está terminando. Manter comunhão com Deus, ele
Deus zela muito por isso, né? Tanto é que o plano de salvação não é outra coisa, né? O homem se perdeu, né? Ou seja, se afasta de Deus, e o que é que Deus faz? Está tentando, né? Eu quero que você tenha comunhão comigo. E aí, espero que eu não extrapole aqui, né? O sacerdócio, né? É o papel espiritual de Adão e Eva, que aí a gente vai ver ao longo da Bíblia, é semelhante ao de Abraão, é o semelhante ao de Israel, é o semelhante à igreja e é semelhante ao nosso, que é um papel de revelar Deus. Por ser imagem dele, dizer, ó, Deus existe e ele tem aspectos que a gente precisa, né? A gente precisa fazer a vontade dele. Paulo afirma que Deus se relacionou com Adão e Eva para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Atos 17 e 27. O próprio Paulo dá esse papel, né? Ou seja, nós, é aquilo, sal e luz, né? Uma humanidade perdida, o papel de trazer de volta para Deus. Considerações finais. Ao avaliar sua vida hoje, você considera que está vivendo de forma a honrar o fato de ser feito à imagem de Deus? Diante disso tudo aí? Não precisa responder. O que nós fazemos na Terra, realizamos como agentes de Deus. Nossa profissão, nossa vida, nossa família, nosso lar, tudo que a gente faz é como agente de Deus. E, por fim, todos, e não somente os cristãos, são feitos à imagem de Deus. Ou seja, todos os seres humanos criados, né? E, portanto, precisam ser tratados com dignidade e respeito. Estende-se aqui, às vezes, ou seja, não dá direito de você, discordando do que o outro é ou faz, né, de não tratá-lo com respeito e dignidade, e dar dignidade. Ok? Alguma pergunta? Você quer fazer alguma... É muito rico mesmo, né? E eu ficava lendo e às vezes o desafio é você focar no que é o objetivo aqui e sintetizar, né? Aí você pega uma palavra como imagem, daria algumas aulas, né? Aí você pega uma coisa como a própria Gênesis 1, 26, 27 é uma coisa igual à outra, ou é diferente. Cada palavra é uma aula, né? Então, assim, é um desafio grande. Mas, assim, pelo menos para mim, está sendo bom, assim, que termina a gente sempre passando ali rápido, né? E agora você vai abrindo, né? Mas as bases todas da própria Bíblia vão estar ali, né? E, assim, com muita coerência. Bom, obrigado. Alguma dúvida? Vamos então orar, né? Pai, te agradecemos por essa manhã, pelo estudo da tua palavra, por tudo que pudemos trazer aqui, compartilhar e aprender mesmo. Que tu continue abençoando a cada um de nós, nos guiando, nos ajudando a cada vez mais ser mais semelhante à tua imagem. Continua abençoando nesse dia, abençoa cada pai, todos os pais, né, da terra. Obrigado por esse privilégio. Que possamos estar à noite novamente reunidos para a tua adoração. Em nome de Jesus. Amém.